Muito bem, agora a gente começa um novo tópico. Esse tópico é o orçamento familiar. Aqui eu acho que a gente começa a entrar num aspecto um pouco mais prático, né, da gestão financeira. Eu vou trazer ao final uma planilha em que eu criei especialmente para esse curso, então eu vou disponibilizar ela para vocês no download abaixo do curso, onde vocês já podem obtê-la. Vou mostrar como que funciona essa planilha e qual que é o principal objetivo do orçamento familiar. Ou seja, eu não quero que a planilha seja o ponto focal. Antes de preencher a planilha, é preciso que a gente primeiro faça mais uma vez uma autoanálise, tá bom? Uma autoanálise sobre o quê? Sobre os nossos objetivos, tá bom? É o que a gente vai abordar um pouco. Antes de começar, o que eu gostaria de trazer também? Existe uma diferença entre orçamento e fluxo de caixa. O orçamento de caixa é quando você prepara, ou seja, quando você faz um planejamento por um gasto que você vai ter no futuro, ou seja, você orça aquilo que você poderá gastar, os seus limites, aonde que você vai gastar, tá bom? Todas as empresas hoje fazem isso, boas empresas, obviamente, né? Que a gente sabe que tem uma grande parte de empresas no Brasil que não tem esse cuidado. Mas a gente aqui falando na questão de orçamento familiar e de educação financeira, a gente precisa colocar esse hábito na nossa vida para que a gente consiga prosperar financeiramente, tá bom? E aí, pensando nisso, a gente vai falar um pouco agora sobre o orçamento familiar, que é o orçamento de caixa. E aí, na sequência, no próximo tópico, nós falaremos sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o quê? É a prática, né? Ou seja, eu fiz o orçamento e eu começo a comparar esse orçamento, né, com aquilo que está sendo realizado, tá certo? Então, a partir daqui agora a gente vai falar um pouco mais sobre o orçamento familiar de uma maneira mais prática. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui 3 principais pontos que eu quero abordar quando a gente fala de orçamento familiar. Primeiro é a projeção do orçamento anual, que é exatamente isso que eu falei para vocês agora há pouco, ou seja, a gente fazer um planejamento sobre os nossos gastos, tá bom? Sobre como que eu vou fazer o uso do dinheiro. Na sequência, a adequação do orçamento ao padrão de vida, muito importante, a gente vai falar um pouco sobre isso, e a disciplina orçamentária, que é a chave do sucesso aí para a nossa prosperidade financeira. Então vamos lá, orçamento familiar, pensando aí sobre a questão da projeção orçamentária, né? Então, primeiro, estabelecer objetivos de médio e longo prazo e criar uma conexão com esse futuro. Não viva apenas o presente. Pessoal, o que acontece? E isso é muito típico do brasileiro, né? Ou seja, viver apenas o momento presente, não pensar no futuro. A gente precisa começar a criar condições hoje, no presente, para que a gente possa viver um futuro pelo menos igual ou melhor. E a gente só consegue isso através do quê? Através de um bom planejamento financeiro. E esse planejamento ele deve começar através do nosso orçamento familiar, ok? Então, a gente precisa tirar essa ideia, né, que o brasileiro tem muito ainda hoje, que é viver só no presente e não se planejar para o futuro. Na melhor das hipóteses, né, e eu acho que eu falo na melhor das hipóteses de uma forma um pouco mais brincalhona, mas levando isso a sério, a gente vai envelhecer e a gente espera envelhecer. E quando envelhecer, é bom que a gente tenha feito um planejamento adequado hoje para que nesse futuro eu possa usufruir de uma vida pelo menos igual ou melhor do que a vida que eu tenho hoje, tá bom? Então, isso só é possível através de um bom planejamento no presente, tá bom? Compreenda todas as suas fontes de receita e despesa. O orçamento familiar, como nós veremos daqui a pouco na planilha, ele tem basicamente 2 campos. É tudo aquilo que eu recebo, né, aquilo que vem como fonte de receita financeira, e tudo aquilo para onde eu direciono essa receita, que seriam as nossas despesas, tá? Então a gente precisa compreender bem como esse dinheiro chega, né, através de que fonte, e como que esse dinheiro sai, ou seja, através da forma como eu consumo, tá bom? A gente vai ver isso de maneira um pouco mais prática na planilha. Monte um plano de 12 meses e o revise mensalmente. Eu preciso quebrar aqui um paradigma de que as pessoas às vezes podem pensar que eu tenho que fazer um plano sempre anual. Comecei em dezembro, faço um plano para o ano inteiro. Seria o melhor dos mundos.
Mas não existe um tempo ideal. Se você estiver aqui no mês de abril e já quiser começar a fazer um plano para os próximos 12 meses, é perfeitamente razoável e recomendável, tá bom? Então não existe um tempo certo. O tempo é fazer pelo menos um plano de 12 meses à frente, tá bom? E o mais importante, voltar nesse plano frequentemente, né? E aí eu estou sugerindo na forma mensal, para que você possa revisá-lo e fazer as adequações ali que são necessárias, tá bom? Se você estiver fora daquilo que foi planejado. Outro ponto importante, ajustar o orçamento ao padrão de vida. Já de uma forma bem geral, o que a gente percebe? As pessoas, muitas vezes, tomam muita dívida no mercado justamente para elevar o padrão de vida dela, mas isso acaba consumindo muita energia, né, muito estresse. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, tentam passar uma impressão de vida que não está adequada, não está ajustada ao que ela recebe de fato, ou seja, a sua receita financeira, tá bom? Então, a família, primeiro, ela precisa estar envolvida, e eu coloco que a família precisa estar envolvida, por quê? Porque não adianta apenas uma pessoa da família querer fazer um orçamento adequado ao seu padrão de vida e uma outra pessoa da família, outro membro da família, acabar querendo consumir além daquilo que se pode. Isso é um erro muito grande. A maioria dos problemas de orçamento familiar, né, e, consequentemente, o que leva, né, as famílias a uma situação financeira ruim é justamente querer isso, né? Ou seja, fazer com que o padrão de vida seja mais elevado do que aquilo que ela consegue suportar, tá bom? Então, e a família precisa, né, só reforçando, estar toda envolvida nisso. Os gastos devem estar alinhados com a renda familiar e sempre deve existir folga no orçamento. Então, só complementando tudo isso que eu acabei de falar, o importante é que no momento que você for direcionar as despesas, ou seja, os gastos dentro do seu orçamento, que você tenha ali uma folga. E aí isso vai levar à informação seguinte, que é uma família nunca deve gastar mais do que ganha e nunca deve gastar toda a sua renda. Ou seja, todos esses dois assuntos aqui eles estão relacionados. Significa o quê? A família ela tem que deixar uma folga no seu orçamento. É importante que exista uma folga, principalmente para situações de emergência. Né? Então, assim, para a gente não viver sempre com a corda no pescoço. Depois, a família, o ideal é que a família não gaste toda a renda, ou seja, se eu tenho uma renda total da família de R$ 5.000 mensais, eu gastar 4.950 todo mês. Isso não é adequado, tá bom? Então, assim, você não tem nenhuma folga para emergência. E o pior ainda é a gente gastar mais do que ganha. A renda da família é R$ 5.000 mensais e ela está gastando 6.000. Então, esses 6.000 adicionais, ele vem na forma de crédito, porque eu preciso cobrir isso. E aí depois eu preciso direcionar nessa minha renda de 5.000 mensais, o quê? O pagamento dessas parcelas. Então, você vê que a gente começa a criar uma situação que talvez fique um pouco mais complicado para a família ter um direcionamento melhor ali com relação à sua prosperidade financeira. Bom, então, por isso que é sempre importante a gente nunca gastar mais do que ganha. Regra geral, eu acho que todo mundo já é bem conhecedor disso. Revise todos os seus gastos, dos menos aos mais relevantes. Então, é sempre importante também a gente revisar todos os nossos gastos, né? Então, quando você volta lá mensalmente para fazer uma análise, saber se realmente aquele gasto que era importante no passado, se ele ainda se faz importante hoje. Porque se não for, a gente pode simplesmente eliminar o gasto, fazer uma readequação ao orçamento, não tem problema nenhum, tá bom? E por fim, aquilo que eu acho que é o ponto essencial de qualquer prosperidade financeira, que é a disciplina. Tá? Então, ou seja, não adianta você fazer um plano super perfeito, você olhar ali, você vê que você tem um plano totalmente adequado ao seu padrão de vida, e aí no momento de executar isso, você tem uma disciplina fraca e não consegue colocar isso em ação. Então não adianta. Então é um plano sem execução, é um plano sem sucesso. Tá? Então, seja fiel ao seu propósito, ou seja, aquilo que você estabeleceu lá no começo como seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Não ultrapasse os limites do orçamento, ou seja, se você estabeleceu um gasto com determinado bem até um valor limite, não ultrapasse esse valor, ou seja, respeite esse valor. Quanto maior
sua disciplina, maior será a sua liberdade financeira, né? Então, volta aquela questão que eu falei lá sobre não gastar demais e sempre deixar uma folga no orçamento. Então, isso te dá uma liberdade financeira e, assim, evitar cair naquelas armadilhas emocionais que a gente comentou também lá no tópico anterior. Então, a disciplina é o que separa as pessoas que atingem seu sonho das que não o conseguem, tá bom? Então, a gente termina aqui mais esse tópico. Nos vemos daqui a pouco.